louvor no nosso cântico, vamos agora inclinar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, verdadeiramente, Senhor, tal como nós acabamos de cantar, nós somos verdadeiramente felizes em Ti. E só em Ti, Senhor, porque nada neste mundo nos pode dar a verdadeira felicidade, a verdadeira paz que só Tu nos podes dar. Muito obrigado, Senhor, porque um dia Te revelaste à vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nós aceitamos-Te no nosso coração como nosso Salvador. E desde então, Senhor, nós queremos que Tu sejas igualmente o Senhor das nossas vidas. No entanto, Senhor, reconhecemos a nossa pecaminosidade e reconhecemos igualmente, Senhor, que por vezes nós falhamos no alto elevado que Tu tens, no elevado dom que Tu tens para cada um de nós. Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor, para que nós não possamos desistir desta caminhada, mas possamos continuamente permitir que o Teu Espírito faça morada em nós e nos ajude, Senhor, para que o nosso caráter possa ser continuamente aperfeiçoado à imagem do nosso Salvador e Senhor. Agradeço, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, que o Teu Espírito se manifeste em cada um de nós. Tudo isto nós te pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos vós, bem-vindos. É um prazer, é um privilégio podermos estar aqui mais uma vez, reunidos em nome do Senhor, e podermos continuar o nosso estudo fascinante deste livro que está a aproximar-se do fim. Muito bem, hoje vamos terminar este capítulo, que é o capítulo 38, o último convite, e foi aqui que nós ficámos, e justamente numa parte que contém uma mensagem muito solene. Reparem o que é que aqui nos é dito nesta frase. Ao aproximar-se a tempestade, que tempestade é esta? Lembram-se? Nada mais do que a saída do decreto dominical. Não é uma tempestade literal, física, é uma tempestade espiritual. Porque quando sair o decreto dominical, pois bem, a igreja será severamente provada. Será aí que se atingirá o clímax da sacudidura. É aí que aqueles que não são desta igreja realmente sairão, portanto haverá uma migração, portanto haverá um fluxo de saída em que muitas pessoas sairão, aliás, diz aqui que é uma numerosa classe. E esta expressão numerosa classe indica, portanto, que será a maioria. Mas, por outro lado, com o alto clamor, reparem, com esta tempestade, com a saída do decreto dominical, vai dar a oportunidade ao povo de Deus de emitir o alto clamor. Ao emitirem o alto clamor, pois bem, muitos ouvirão esse alto clamor, será o último convite, a última chamada, e virão, ou seja, aceitarão o convite. Esses são representados na parábola que Jesus contou como os trabalhadores da 11ª hora. E reparem, segundo o Espírito de Profecia, aqueles que virão tapar os lugares deixados vagos por aqueles que saíram. Ok? Na parte final do capítulo 12 do livro Eventos Finais, um capítulo intitulado A Sacudidura, explica isso muito bem. Muito bem, ao aproximar-se a tempestade, uma numerosa classe que tem afirmado a sua fé na mensagem do terceiro anjo. Imaginem, até se trata de pessoas que têm afirmado a sua fé na mensagem do terceiro anjo, mas não têm sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário. Reparem, poderemos perguntar, mas porquê que abandonarão a sua posição? Bom, não se esqueçam, nesta altura, irmãos, a pressão será muitíssimo forte. Lembram-se daquele episódio descrito no capítulo 3 do livro de Daniel, em que todos aqueles que eram súbditos do reino de Babilónia foram chamados a comparecer numa grande planície, onde o rei Nabucodonosor tinha mandado edificar uma imagem, e todos foram intimados, é o termo correto, intimados a prostrarem-se diante daquela estátua em reconhecimento da soberania do rei Nabucodonosor, que era o soberano daquele império. E houve 3 apenas, os 3 companheiros de Daniel, que não se prostraram. Vocês conseguem imaginar, ou tentaram já imaginar por um bocadinho, nem que seja na vossa mente, a pressão a que esses jovens estariam submetidos? Reparem, uma multidão inteira a fazerem a mesma coisa, e apenas 3 no meio daquela multidão a serem diferentes. Irmãos, vou-vos dizer uma coisa. Quando nós somos pressionados, aí é que a nossa fé verdadeiramente se evidencia. Será que nós mantemos a nossa fé ou será que vamos na onda? Ou será que vamos atrás da multidão? Conhece aquele texto do livro de Êxodo? Não sigais a multidão para fazer o mal. Portanto, há uma pressão muitíssimo forte
Haverá uma pressão muitíssimo forte sobre o povo de Deus para que abandone a sua fé. E a menos que a pessoa esteja muito firme na sua fé, ela vai abdicar. Unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. E aqui, irmãos, é aqui que eu não sou, ou não pretendo ser exemplo para ninguém. O nosso exemplo supremo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E oxalá que eu estivesse enganado, mas aquilo que mais me assusta hoje em dia, sabem o que é? É ver dentro da igreja desenvolver-se por vezes este espírito. Que espírito? Este espírito que começa a ver as coisas quase sob a mesma luz do mundo. Ou seja, o mundo avalia as coisas de uma determinada maneira e nós começamos cada vez mais a ver as coisas da mesma forma. Reparem, não pode ser assim, irmãos. Nós temos um padrão, esse padrão é a palavra de Deus, e nós temos que avaliar tudo à nossa volta de acordo com o padrão. E o padrão é que nos dita o que é certo, o que é errado. Não é o mundo lá fora, não é a sociedade, não é a ideologia dominante da sociedade que determina isso. É a palavra de Deus. E quando a igreja, ou melhor, alguns da igreja começam a alinhar cada vez mais pela ideologia do mundo, aí o perigo é muito grave. É muito grande mesmo. E em vindo a prova, olhem aqui, em vindo a prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Ou seja, é o lado onde está a maioria. Claro, é muito mais fácil a pessoa alinhar-se do lado da maioria. Homens de talento e atitudes agradáveis, que se tinham já regozijado na verdade, empregam a sua capacidade em enganar e desviar as almas. Tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. E reparem, diz aqui que se tornam os piores inimigos. Mas reparem que tipo de pessoas são estas. São pessoas duras, são pessoas de caráter duro. Não. Diz aqui que são homens de talento e atitudes agradáveis. Portanto, não são pessoas que nós até tendemos a rejeitar porque elas são pessoas, enfim, de mau trato. Não, pelo contrário, são homens de talento e atitudes agradáveis. No entanto, estes aqui tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder pela sua fé, estes apóstatas, aqueles mencionados anteriormente, serão os mais ativos agentes de Satanás, representando falsamente o seu caráter, o caráter, portanto, dos verdadeiros observadores do sábado, e acusando-os, através de falsos boatos e insinuações, incitando os governantes contra eles. Reparem, quem é que estará do lado dos verdadeiros filhos de Deus? Humanamente falando, praticamente ninguém. Aqui se cumprirá aquilo que aconteceu também na vida do apóstolo Paulo. Todos me deixaram, disse Paulo. Todos me deixaram. Humanamente falando, ele estava totalmente sozinho. Mas claro, tinha um grande aliado do lado dele, que era o próprio Deus. Irmãos, aqueles que subsistirem no tempo do fim terão também esse grande aliado do lado deles. Mas terão que ter a fé que Deus está mesmo do lado deles. Porque se não tiverem essa fé vão sucumbir, não vão conseguir, porque vão dizer, não, se calhar eu estou enganado, então é impossível que toda a gente esteja enganada e só eu é que esteja certo. Se calhar eu é que estou enganado e os outros estão certos. Irmãos, isso vai ser duro. Vou-vos dizer, vai ser muito duro mesmo. Eu não sei se já uma vez sentiram esta experiência, eu já senti, em que muitas vezes me perguntei a mim mesmo, e por várias vezes, mas são várias pessoas a dizer-me a mesma coisa, se calhar elas é que estão certas, eu estou errado. E depois eu tento, com a ajuda de Deus, fazer um exame, um reexame. Dizer, não, mas aquilo que eu disse está certo, está de acordo com a palavra de Deus, eu não posso abdicar. Mas, irmãos, a dúvida é terrível. É terrível. E o inimigo sempre ali a trabalhar na nossa mente para dizer, não, tu estás errado, abandona isso. Tu és demasiado arrogante, orgulhoso, pensas que és o único que sabes tudo, os outros são todos errados, tu não sabes. Irmãos, exatamente este tipo de tentações o inimigo vai colocar diante do povo de Deus nesta altura. Quando os observadores, já li esta, neste tempo de perseguição, a fé dos servos do Senhor será quê? Será provada. Deram fielmente a advertência, seguindo apenas Deus e a sua palavra. O Espírito Divino agindo no seu coração forçou-os a falar. Ou seja, não conseguiram ficar calados. Tiveram que falar. Lembram-se daquela experiência que Jeremias viveu? Ele disse assim, não, eu vou-me calar, eu não vou falar mais nada. Depois ele disse, eu senti dentro de mim um fogo, eu não conseguia mais estar calado. Tive que falar outra vez. E é o que acontecerá com o povo deles. Eles bem querem ficar calados, porque eles sabem que se falarem, vão agitar as águas e vão criar confusão à sua volta. Mas vão ficar calados? Não pode ser. Então, olhem aqui.
forçou-os a falar o Espírito Divino, estimulados por um santo zelo e um forte impulso divino, cumprem o seu dever, sem se deterem para calcular as consequências de anunciar às pessoas a palavra que o Senhor lhes dera. A última coisa que eles farão é calcular as consequências. Não estão a pensar, mas se eu digo isto, isto vai suscitar isto e mais aquilo e isto vai... Não, eles não querem saber das consequências. Sabem, por consciência, que têm que dar aquela mensagem e dão-na. O que é que vai resultar disso? Deus proverá. É assim. Não consultaram os seus interesses pessoais, nem procuraram defender a sua reputação ou vida. Todavia, quando a tempestade da oposição, olhem aqui mais uma vez este termo tempestade, lembram-se, foi assim com este termo que iniciámos há bocadinho. Quando a tempestade de quê? Da oposição e da injúria irromper sobre eles. Reparem, o que é injúria, irmãos? Já algum aqui dentro de vós foi injuriado? O que é injúria? A injúria é quando lançam sobre nós acusações que são falsas. Lembram-se daquela bem-aventurança que Jesus pronunciou no Sermão da Montanha? Conhecem? Mateus, capítulo 5, versículos 10 e 11. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. No fundo, a injúria vem explicada logo nas palavras a seguir, disserem todo o mal contra nós, mas recorrendo à mentira. Pergunto, quem é o pai da mentira? Satanás. Então, quem é que está por trás destas pessoas que recorrem à mentira para nos injuriarem? Claramente, o pai da mentira. Agora, é fácil suportar a injúria? Amigos, só quem não tem sentimentos. Mas todos nós, e sobretudo os filhos de Deus, que tiveram o seu caráter desenvolvido pela operação do Espírito Santo no seu coração, têm sentimentos sensíveis. E, portanto, a injúria magoou-os. Reparem, será que Jesus foi magoado pela injúria? Claro que foi. Jesus sentiu isso? Claro que sentiu. Nós iremos sentir? Claro que sim. Agora, não podemos permitir que esses sentimentos dominem a nossa mente. Ou seja, tem que haver algo que supere, que fique por cima desses sentimentos magoados. Ok? Alguns, olhem aqui, todavia, quando a tempestade da oposição e da injúria romper sobre eles, alguns vencidos pela consternação, estarão prontos para exclamar: se tivéssemos previsto as consequências das nossas palavras, teríamos guardado silêncio. Alguns ainda pensam isto, mais valia estar calado. Olhem, João Batista, mais valia ter estado calado do que ir junto do rei Herodes e dizer: olha, não te é lícito possuires a mulher do teu irmão. Olha a carga de trabalhos que ele trouxe sobre ele mesmo. Mais valia ter estado calado. Será que João Batista, quando estava lá preso na prisão, chegou a pensar isso? Provavelmente sim. Agora, será que ele fez bem ou mal em ter falado? Fez bem? Da mesma forma aqui, o povo de Deus fará bem em falar. Olhem, estão cercados de dificuldades. Satanás assalta-os com cruéis tentações. A obra que empreenderam parece muito além da sua capacidade de a levarem a bom termo. Reparem, este é um sentimento que dominará o coração de todos aqueles que apresentarem a mensagem. Sabem o qual é, irmãos? É que eles se sentem, no fundo, indignos de apresentar uma mensagem tão santa. E sentem que eles são pequeninos comparativamente à mensagem, à solenidade da mensagem que têm que apresentar. No entanto, eles sentem também, por isso é que dizia lá atrás, eles sentem-se forçados a falar. Porque, reparem, não são as nossas palavras. E quantas vezes já me aconteceu, irmãos, eu pensar assim: eu não sou digno daquilo que apresento, mas a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E por isso eu apresento em nome de Deus. E por isso é que eu não gosto de receber louvores, porque eu sei que os louvores não podem ser para mim, porque eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um canal, e um canal que é fraco, que é... Reparem, eu gosto muito daquela expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz: nós temos este tesouro, e quando ele fala do tesouro, é o tesouro do conhecimento e da graça do Senhor, em vasos de barro. Quem são esses vasos de barro? Somos nós. Os vasos de barro da altura de Paulo eram considerados... valiam nada. Os vasos de prata, de ouro, esses sim, eram muito considerados. Agora, vasos de barro, ninguém ligava àquilo, que não valia nada. Reparem, é o que nós somos, irmãos. Vasos de barro. No entanto, dentro destes vasos de barro que somos nós, há um tesouro. E esse tesouro é o tesouro do conhecimento divino. Por isso é que a glória não é para nós, a glória é toda para Deus. Gosto daquela expressão que é usada naqueles programas da Voz da Profecia que dizem: a palavra é de Deus. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A voz é nossa. Somos nós que damos voz à palavra de Deus, mas a palavra é de Deus.
E, portanto, todo o louvor deve ser dado a Deus e não a nós. Prosseguindo. E estão quase a sucumbir. Foi-se o entusiasmo que os animava. Contudo, não podem voltar. Aqui, Ellen White está a descrever que alguns ficam ali na dúvida. Eles fizeram a sua parte, cumpriram a sua missão, mas depois, por causa precisamente de terem cumprido a sua missão, descarregou-se a tempestade em cima deles, eles estão cercados de muitas tentações e eles vacilam ali por um momento. Mas olhem aqui, estão quase a sucumbir, então, sentindo o seu completo desamparo, refugiam-se naquele que é poderoso à procura de auxílio. Lembram-se que as palavras que disseram não eram quê? Eram suas. Irmãos, sabem uma coisa? Isto deve-vos animar a mim, já me tem animado e continua a animar, e deve-vos animar a cada um de vós. Reparem, quando vocês apresentam uma ideia que é vossa, vocês são responsáveis pela ideia que apresentam. E se alguém vos saltar em cima, passa a expressão, vocês têm que se defender porque a ideia é vossa. Quando vocês apresentam uma ideia que é divina, vocês não têm que defender isso. Quem defende é Deus. Nunca mais me posso esquecer daquela experiência. Uma vez um irmão veio zangado ter comigo. Pastor, eu não concordo consigo. Disse, irmão, não tem problema nenhum. Olha, mas vá ralhar com Deus que a ideia dele não é minha. Ele ficou calado. Irmãos, não temos que defender as ideias de Deus. Deus lá está para defender a sua verdade. Gosto daquela expressão do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 13, 8, diz assim, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Portanto, quando nós dizemos algo que é de Deus, remetemos as pessoas para Deus e todos os críticos, olha, vá-se entender com Deus, que a ideia dele não é minha. Eu apenas fui o porta-voz. Acabou. Estamos resguardados. Estamos com as costas quentes. Estamos com as costas quentes, porque aquele que nos fez falar aquilo é o Senhor de todo o universo. E contra esse Senhor ninguém pode fazer nada. Deus pôs a verdade no seu coração e não poderiam eximir-se de a proclamar. Ou seja, sentiam que deviam proclamar. As mesmas provações foram experimentadas por homens de Deus nos séculos passados. Não vamos pensar que nós somos os únicos e que mais ninguém vive estas provações, que mais ninguém viveu no passado. Não, olhem aqui. Wycliffe, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley insistiam em que todas as doutrinas fossem submetidas à prova da Bíblia, declarando que renunciariam a tudo o que esta condenasse. Eles só diziam assim, olha, prove-me pela Bíblia que eu estou errado. Se me provar pela Bíblia que eu estou errado, eu renuncio imediatamente a esse erro. Só que eles não conseguiam, claro que não. É a nossa única salvaguarda, irmãos. Contra esses homens desencadeou-se a perseguição com uma fúria implacável. Mas não deixaram de declarar a verdade. Cada um dos diferentes períodos da história da Igreja se tem distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial. Sabem qual é o título que nós damos, ou qual é a frase, a expressão que nós damos a esta verdade especial para um tempo? A verdade presente. Todas as épocas têm tido a sua verdade presente. Qual é a grande verdade presente do nosso tempo? Jesus está breve a voltar. Essa é a grande verdade presente. Há outras, sim, há outras. O sábado é o verdadeiro dia de repouso, não é o domingo. A alma é mortal, não imortal. É outra verdade presente. Cristo está no santuário celestial intercedendo por nós. E essa intercessão vai chegar a um fim. E quando chegar ao fim, termina o tempo da graça. É outra verdade presente. Ok? Portanto, cada período da história teve a sua ou as suas verdades presentes. E nós temos algumas para este tempo. E, irmãos, não podemos abdicar dessas verdades presentes. Sabem que a tendência hoje no mundo é que todos os cristãos se unam numa plataforma comum, onde todos estão de acordo e as diferenças não se falem das diferenças. Sabem uma coisa? Nós fomos chamados exatamente para falar das diferenças. Porque falar das coisas comuns não interessa, já todos sabem, já todos aceitaram, vale a pena falar das coisas comuns. Bom, atenção, e não quero que interpretem mal, numa abordagem evangelística, quer individualmente, quer a grupos, é correto, é salutar, é até desejável que nós comecemos, ela não vai ter muito clara sobre isso, que nós comecemos por estabelecer pontos de confiança falando daquilo que nos é comum. Mas, embora comecemos por aí, não devemos terminar aí. Nós devemos ter a coragem para finalmente levar a conversa, levar o nosso estudo para os assuntos onde há divergência também. Ok? Com espírito cristão, com correção, mas não deixando de apresentar essas verdades.
Então, cada um dos diferentes períodos da história da Igreja se tem distinguido pelo desenvolvimento de uma verdade especial, adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo. Cada nova verdade teve de enfrentar o ódio e a oposição, e os que foram beneficiados pela sua luz sofreram o quê? Tentações e provações. Vai ser diferente hoje? Não, não vai ser diferente. Vai ser igualzinho. O Senhor dá ao povo uma verdade especial quando este se encontra em situação difícil. Quem ousa recusar-se a pregá-la? Ele ordena aos seus servos que apresentem ao mundo o último convite de misericórdia. Os irmãos sabem que, já agora, isto creio que vem mesmo a calhar, sabem que antes de Deus ter chamado Ellen White ao ministério profético, ele chamou 2 homens, sabem disso? Normalmente esta parte da história da igreja não é falada. Um chamava-se Eisen Foss e o outro era, agora não me recordo o nome, tenho embaixo da língua, mas não me recordo. Mas o homem que foi chamado antes de Ellen White, não foi o primeiro, foi o segundo, chamava-se Eisen Foss. E esse homem teve uma experiência que quando eu a li pela primeira vez eu arrepiei-me completamente. Sabem, a mesma visão que Deus veio a dar a Ellen White em dezembro de 1844, e essa visão está relatada no livro Primeiros Escritos, é aquela visão em que ela vê o povo de Deus a caminhar em direção à pátria celestial. Eu acho muito interessante porque a imagem que é dada nessa visão é do povo de Deus a começar a viagem com carroças cheias de bagagem, e depois vão ter que largar as bagagens e finalmente têm que largar as carroças e depois entram num caminho cada vez mais íngreme e mais estreito e finalmente não tem nada com eles e cada vez é mais estreito o caminho até que finalmente chegam a um sítio e há um precipício. Mas há uma corda que vem do céu até eles agarram-se à corda pela fé e atiram-se do outro lado, é a Nova Jerusalém. Pois bem, é uma imagem simbólica, mas quando Ellen White recebeu esta visão em dezembro de 1844, ele já a tinha dado a Eisen Foss. E tinha pedido a este homem que ele agora declarasse junto do povo essa visão. E ele recusou claramente. E o Senhor, mais uma vez, uma segunda vez, lhe deu a visão para que ele entendesse a visão e a declarasse ao povo. E ele recusou uma segunda vez. E o Senhor, uma terceira vez, lhe deu a visão e lhe disse, vai comunicar isto ao povo. E ele, pela terceira vez, recusou. Quando pela terceira vez ele recusou, sabe o que é que ele ouviu? Ouviu uma voz clara e distinta aos seus ouvidos dizendo, pecaste contra o Espírito Santo. E quando ele ouviu estas palavras, ele entrou em pânico, ele ficou tão apavorado, que então nesse momento ele sentiu que a coisa era solene, então ele levantou-se e foi ter com os seus irmãos para declarar a visão. Quando chegou junto a eles, não conseguiu lembrar-se de uma só coisa dessa visão. Nem uma só. Mais tarde, passaram-se uns meses, e quando ele ouviu, porque ele ouviu Ellen White transmitir a visão, ele então aí recordou-se que tinha sido exatamente a visão que ele tinha recebido. E no final ele foi ter com Ellen White, sabe o que é que ele disse? Não recuse participar da obra a qual Deus a chama a fazer, porque eu recusei e hoje sou um homem perdido. E este homem, até ao final da sua vida, nunca mais teve interesse nas coisas religiosas. E sabem porque é que ele não teve mais interesse? Porque o Espírito Santo não estava mais com ele. Tinha cometido o pecado contra o Espírito Santo. É possível então cometer o pecado contra o Espírito Santo, que foi declarado por Jesus como sendo o pecado imperdoável, se nós nos recusamos a dar a verdade presente para este tempo? Sim, irmãos, é possível. Olhem, eu não quero cometer esse pecado. Nem que toda a oposição caia sobre mim, mas eu quero estar livre desse pecado. E por isso, irmãos, isto é muito solene. Nós somos chamados, todos nós. Claro que sobre uns e sobre mim eu tenho a clara consciência que pesa uma responsabilidade enorme, mas sobre vós também pesa alguma responsabilidade. Nós não podemos deixar de comunicar a verdade presente que nós conhecemos àqueles com quem entramos em contacto, sob pena de corrermos este risco. Eles não podem permanecer silenciosos, a não ser pondo a sua vida em perigo. Cá está. E a sua vida, eu diria, a salvação é eterna também. Os embaixadores de Cristo, tem esta expressão escrita numa Bíblia minha antiga já há muitos anos. Os embaixadores de Cristo não têm nada a ver com as consequências. O que é que vai resultar como consequência da verdade presente que eu prego ao mundo? Isso não é da minha conta. Simplesmente não é da minha conta, isso é da conta de Deus. Olhem aqui. Os embaixadores de Cristo não têm nada a ver com as consequências. Devem cumprir o seu dever e deixar os resultados com quem?
com Deus. E eu pergunto, quando nós deixamos os resultados com Deus, vai haver sempre resultados? Claro que sim, porque Ele prometeu que a sua palavra não volta a Ele, quê? Lembram-se? Não volta vazia, exatamente. Vai cumprir o seu papel. Quando a oposição assumir um caráter mais violento, os servos de Deus mais uma vez ficam perplexos. Claro, porque a oposição é enormíssima. Pois parece-lhes que foram eles que motivaram a crise. Claro. Reparem, se eles tivessem ficado caladinhos, estava tudo tranquilo. Mas agora, ao falarem, uma verdade que faz agitar as águas, que faz claramente uma separação, faz uma triagem, isto cria uma confusão enorme. Vocês nem imaginam, por exemplo, quando os reformadores protestantes começaram a pregar, a Europa viveu uma autêntica convulsão. Europa mais central e Europa do Norte. Foi pena não chegou aqui à Europa do Sul, como Portugal. Foi uma autêntica convulsão. Vai ser no tempo do fim. E então os servos de Deus vão pensar, vão parecer que foram eles que motivaram a crise. Mas olhem aqui o que os fará ficar tranquilos. Mas a consciência e a palavra de Deus asseguram-lhes que a sua conduta é correta. E embora as provações continuem, receberão forças para as suportar. A luta torna-se mais renhida e encarniçada, mas a sua fé e coragem, quê? Diminuem? Aumentam. Aumentam com o quê? Com o perigo. Isto é fascinante. Deus, isto é a maior prova de que Deus estará com os seus servos neste tempo. Quanto mais forte for a oposição e a perseguição, mais quê? Mais a sua fé e coragem aumentam. O seu testemunho é, para alcançar o favor do mundo, não ousamos tentar fazer alterações na palavra de Deus, dividindo a sua santa lei, dizendo que uma parte é essencial e outra não. O Senhor a quem servimos é capaz de nos livrar. Lembram-se quem é que pronunciou estas palavras? Ainda há bocadinho eu referi os 3 companheiros de Daniel lá, quando Nabucodonosor chamou. O que é que vocês estão a fazer? Eu vou-vos dar uma segunda oportunidade. Inclinem-se diante da estátua quando ouvirem o som da orquestra. Rei, olha, não vamos discutir sobre isso. Olha, não iremos fazer isso. E se o nosso Deus a quem servimos nos quiser libertar, Ele nos libertará. Mas mesmo que Ele não nos liberte, uma coisa podes ter certeza, Rei, diante da tua estátua não nos inclinaremos. Acabou a conversa. Não houve aqui grande discussão. E sabem uma coisa, irmãos? Para nós mantermos a nossa posição firme, não precisamos discutir muito. Só precisamos ser firmes e dizer, a minha posição é esta. E agora, façam o que quiserem. Acabou. O Senhor a quem servimos é capaz de nos livrar. Cristo venceu os poderes da terra. Teremos nós receio de um mundo já vencido? A perseguição nas suas várias formas é o desenvolvimento de um princípio que subsistirá enquanto existir Satanás e o cristianismo tiver um poder vital. Ou seja, enquanto o cristianismo tiver um poder vital, vai haver quê? Vai haver perseguição. Porquê é que hoje não há mais perseguição, irmãos? Querem-me responder? Quem é que tem coragem de dizer? É fácil, não é? A conclusão é fácil. Porquê é que hoje não há mais perseguição? Sabem porquê? Porque o cristianismo hoje não tem quê? Não tem isto, não tem poder vital. Porque se tivesse poder vital, irmãos, nós estávamos a ser perseguidos como foram os nossos antepassados. Eu já ouvi tantas histórias aqui dos pioneiros desta igreja aqui, de Canelas. Foram eles perseguidos? Isso foram. Porquê? Porque havia poder vital na fé deles e no seu testemunho. Porquê é que hoje está tudo amigável connosco? Ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si o quê? A oposição das hostes das trevas. Anjos maus alarmados assaltá-los-ão, com receio de que a sua influência lhes esteja a arrebatar a presa. Homens maus reprovados pelo seu exemplo unir-se-ão a eles, procurando separar de Deus essa pessoa por meio de sedutoras tentações. Quando estas não surtem o efeito esperado, recorre-se ao poder compulsório para forçar a consciência. Sabe o que é que isto significa? Significa que não vai de uma maneira, vai de outra. Não vai pela sedução, vai pela força. E a força é, sobretudo, exercer uma força compulsória para forçar a consciência. Mas enquanto Jesus permanece como intercessor do homem no santuário celestial, ou seja, neste tempo, o tempo da graça ainda não terminou, a influência refriadora do Espírito Santo é sentida pelos governantes e pelo povo. Conhece aquela expressão de Apocalipse 7, onde diz que os anjos estão segurando o quê? Os ventos. Sabem que ventos são esses? Não são os ventos físicos, são os ventos das paixões humanas. São os ventos das tempestades que finalmente
se quererão abater sobre o povo de Deus, mas aí o Espírito de Deus ainda está retendo as coisas. E olhem aqui, essa influência governa ainda até certo ponto as leis do país. Irmãos, se não fosse isso, o que é que seria de nós? O que é que seria de nós? Se não fossem estas, a condição do mundo seria muito pior do que agora é. Embora muitos dos nossos legisladores sejam ativos agentes de Satanás, não se esqueçam desta frase. Ela não é nada politicamente correta, mas é uma verdadeira. É uma frase verdadeira. Muitos dos quê? Dos nossos legisladores sejam ativos, não são passivos, são ativos agentes de Satanás. Agora não se esqueçam do que vem a seguir. Deus também tem os seus instrumentos entre os homens importantes da nação. E às vezes convinha nós abrirmos os olhos e vermos através de quem é que Deus poderá estar eventualmente a trabalhar. O inimigo incita os seus servos para que proponham medidas que estorvariam grandemente a obra de Deus. Mas estadistas que temem o Senhor são influenciados por santos anjos para que se oponham a essas propostas. Por isso é que há tantas guerras nas cortes legislativas. Porquê? Porque não é só diferenças de ideologia, é também isto, irmãos, que acabámos de ler. Há aqui um conflito que resulta destas duas forças sobrenaturais, porque uns são incitados pelas forças do inimigo, mas outros homens estão lá também e são inspirados por anjos de Deus. E existe o conflito. Assim, um pequeno grupo de homens travará a poderosa corrente de males. A oposição dos inimigos da verdade será restringida para que a mensagem do terceiro anjo possa efetuar a sua obra. Irmãos, devíamos abrir bem os olhos a esta frase. Olhem aqui. A oposição dos inimigos da verdade será quê? Restringida. E restringida com que propósito? Para que a mensagem do terceiro anjo possa efetuar a sua obra. Irmãos, nós hoje estamos num tempo ainda de alguma liberdade. Se nós não aproveitamos o tempo hoje, quando é que vamos proclamar a verdade? Quando é que vamos? Quando for dada a advertência final, prenderá a atenção das pessoas influentes por meio de quem o Senhor está agora a atuar, e algumas aceitá-la-ão e manter-se-ão com o povo de Deus durante o tempo de angústia. Já agora, vou-vos contar aqui uma experiência que se passou comigo há pouco tempo. Eu gosto às vezes, e isto, a paixão que eu tenho por seguir as tendências dos acontecimentos, é pelo meu gosto pela profecia bíblica, e eu gosto de seguir as tendências e reparem, já não é de agora, já há muitos anos, reparem qual é o grande país para onde eu olho para ver quais são as tendências que lá se desenvolvem. Vocês estão mesmo a imaginar, os Estados Unidos da América. Então eu gosto de ir, reparem, eu estou mais ao corrente do que se passa nos Estados Unidos do que estou ao corrente do que se passa aqui em Portugal. Estou a falar a sério. E nos Estados Unidos eu tenho visto, reparem, ultimamente é nítida a guerra civil ideológica que há naquela nação. Aquela nação está à beira de uma, não direi de uma guerra civil real, mas a guerra ideológica é terrível. E eu tenho acompanhado um pouco isso e tenho notado que existem alguns homens, estadistas, como aqui mencionados, que são claramente homens usados por Deus. Podem não ter e não têm certamente todo o conhecimento da verdade presente, mas Deus os está a usar. E um desses homens que eu conheci há pouco tempo é um homem que é cada vez mais influente nos Estados Unidos. Ele é um judeu ortodoxo. E sabem, recentemente eu entrei em contato com ele. Esta é a vantagem da internet, nós vivemos num mundo onde estamos todos interconectados e entrei em contato com ele. E, claro, nesse contacto primeiro que eu fiz, eu disse, olha, eu tenho apreciado os seus vídeos, etc. Ele respondeu-me nem 2 horas depois. Já estava a responder, a dizer, Paulo, muito obrigado pelo teu contacto, etc. Palavras muito agradáveis. Eu aproveitei para lhe dizer que, entretanto, porque ele de vez em quando aparece nos seus vídeos a fumar, eu disse, olha, não fica bem você fumar, porque você é um servo de Deus e você está a fumar, isso não fica bem. Sabe uma coisa, desde então nunca mais ouvi fumar nos vídeos. Será que teve influência aquilo que eu disse? Pode ter tido. Uma coisa é certa, uma das coisas que eu fiz, sabem qual foi? Sabendo eu que ele era judeu, eu disse, olha, se estiver interessado, e eu sei que você é um investigador, leia este livro. E sabem qual é o livro que eu lhe sugeri? Patriarcas e Profetas. Sabem, é que houve uma vez um rabi a quem foi oferecido o livro Patriarcas e Profetas. Ele leu, e no fim de ter lido, sabem qual foi o comentário que ele fez? Nunca li um livro sobre a história de Israel tão bem escrito como este.
Será que o Espírito de Deus agiu na mente desse rabi? A resposta é óbvia. Faz-me lembrar uma vez uma experiência que eu tive. Eu trabalhava durante as férias na Clínica Adventista na Suíça, como enfermeiro. Era lá que eu ganhava para os meus estudos, em Colões. E, entretanto, havia lá uns livros pequenitos que eram oferecidos aos pacientes. Aliás, até estavam na mesa de cabeceira em cada quarto. E o livro era Aos Pés de Cristo. O Caminho para a Esperança foi o nosso primeiro livro missionário em 2010. E então eu ofereci esse livro a um casal já idoso. Eu sabia que eles eram um casal muito crente, protestantes. E então ofereci. No dia a seguir, entretanto eu tive 2 dias de folga. Passados esses 2 dias de folga, quando eu entrei no quarto desse casal de idosos, as primeiras palavras que a senhora dirigiu a mim, sabem qual foram? Ela disse: ai, senhor enfermeiro, eu estou tão grata a Deus pelo livro que você me ofereceu. Olha, eu entreguei a minha vida a Jesus quando eu era uma jovem ainda. E ela neste momento tinha já uns 80 e tal, portanto já há 70 anos, ela era uma jovem. E ela disse: nunca na minha inteira vida eu li um livro tão inspirado como aquele que você me ofereceu. Irmãos, eu até me arrepiei quando ouvi isto. Sabem porquê? Porque eu senti esta mulher tem o Espírito de Deus com ela, não pode ser de outra maneira. E, portanto, nós devemos estar atentos a ver quais são as reações das pessoas. Quais as pessoas que Deus está a usar. E reparem, irmãos, e eu digo-vos isto de todo o coração, Deus não está a usar só adventistas do 7º dia. Está a usar alguns, não todos. Deus queria estar a usar todos, mas infelizmente nem todos se disponibilizam para ser usados. Mas Deus lá fora está a usar muitas almas sinceras. Uns são judeus, outros são protestantes, outros são católicos. Deus está a usar. E essas pessoas, eu acredito, no momento apropriado, elas vão receber no seu coração toda a verdade presente. Não sei se li aqui. Olhem aqui, exatamente. Quando for dada a advertência final, prenderá a atenção das pessoas influentes por meio de quem o Senhor está agora a atuar, e algumas aceitá-la-ão. Aceitá-la-ão o quê? Precisamente esta advertência final. E manter-se-ão com o povo de Deus durante o tempo de angústia. O que é que quer dizer? Unem-se àqueles que estarão vivos quando Cristo vier, ou seja, unem-se aos 144 mil. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar toda a terra com a sua glória. Prediz-se com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Eu vou dizer por minhas palavras. Aquilo que aconteceu entre 1840 e 1844 foi uma amostra do que acontecerá no tempo do fim a nível global. Okay? E sabem que as amostras muitas vezes são, eu gosto de usar este termo, são significativas, ou seja, muitas vezes sabem como é que se fazem os estudos de estatística. Por exemplo, quando há uma eleição, todas essas empresas e universidades que fazem sondagens de opinião começam a fazer essas sondagens, mas para as sondagens serem o mais fidedignas possíveis, o que é que tem que se fazer? Eles têm que fazer perguntas a uma amostra da população que é significativa. O que é que quer dizer a palavra significativa? Pois bem, eles analisam como é que a população em Portugal está distribuída e vêm, por exemplo, vamos imaginar 50,9%, isto segundo as últimas estatísticas que eu me lembro, 50,9% da população são mulheres, 49,1% são homens. Então a amostra tem que ter 50,9% de mulheres, 41,1% de homens. Por exemplo, no país, 1/3 da população, é uma realidade, vive na região da Grande Lisboa. Na amostra, as pessoas que forem interrogadas, 1/3 têm que viver na região da Grande Lisboa. O outro terço vive aqui na região norte. 1/3 das pessoas que compõem a amostra têm que viver na região norte. Só 1/5 da população vive no Alentejo. Pois bem, 1/5 é do Alentejo. Portanto, tantos são, por exemplo, desta faixa etária. Na amostra tem que ter essa faixa etária. Então, quando a amostra é totalmente representativa do universo que pretende representar, então aí as conclusões da amostra, o que é que se faz? Faz uma transferência para o universo e diz, esta amostra é significativa do universo que ela representa. Ok? Pois bem, aquilo que aconteceu em 1844 é uma amostra muito bem representativa daquilo que acontecerá no tempo do fim. O que é que aconteceu em 1840 e 1844? Já aqui vimos, não vou repetir.
A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo, isto entre 1840 e 1844. E em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo. Olha aqui, há ainda esta indicação de que deve ser superado. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi lançada no derramamento do Espírito Santo no início da pregação do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva seródia será dada no seu final para o amadurecimento da seara. Esforcemos por conhecer melhor o Senhor. E reparem, quando se der um amadurecimento da seara, são duas searas. Já aqui vos expliquei, Apocalipse 14. Depois da menção das 3 mensagens angélicas, nos versículos 6 a 11, vem logo a seguir, há ali um interlúdio, o versículo 12, o versículo 13, e logo a seguir, no versículo 14, vem a descrição de uma seara que está amadurecida. E depois vem também a descrição de as uvas que estão amadurecidas. E a seara e as uvas representam 2 grupos. Ambos estão amadurecidos. A seara representa os justos e as uvas representam os ímpios. Estão todos amadurecidos. O que é que os amadureceu? A pregação das mensagens angélicas, das 3 mensagens angélicas. E porquê é que os amadureceu a ambos? Bom, uns amadureceram porque ouviram as mensagens e aceitaram-nas e foram mudados no seu coração por essas mensagens e pela sua aceitação, e os outros foram amadurecidos na sua rebelião contra as mensagens. Estão todos maduros. A sua chegada é certa como o aparecimento da aurora. Virá até nós como a chuva temporã no inverno ou os chuviscos, chuva serôdia, que na primavera regam a terra. Alegrem-se e façam festa em honra do Senhor vosso Deus, ó habitantes de Sião. É Ele que a seu tempo vos dá a chuva, temporã de outono, e a chuva serôdia da primavera, como antigamente, e que faz cair os aguaceiros. Deus diz, nos últimos dias espalharei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Atenção que dizer que espalha o Espírito sobre toda a humanidade não quer dizer que todos aceitem o Espírito de Deus. O que é que isto quer dizer? Que a influência do Espírito se fará sentir sobre todos. Todos. Uns reconhecerão que é uma influência divina e aceitarão, e outros recusarão. E esses que recusam estão a lutar contra Deus. Deus diz, nos últimos dias espalharei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Todos aqueles que chamarem pelo Senhor serão salvos. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho, foi lá no dia de Pentecostes, devem novamente cumprir-se na chuva serôdia e no seu final. Eis aí os tempos do refrigério que o apóstolo Pedro esperava, quando disse, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie-la a Jesus Cristo. Sabem, irmãos, no tempo em que esta mensagem for dada, o último convite, para alguns eu suspeito que não haverá muito tempo de pregar a mensagem em todos os seus detalhes. Até porque, reparem, a mensagem estará a ser pregada em todo o mundo. As pessoas ouvem a mensagem, mas o momento da decisão pode eventualmente não vir logo. Mas vem ali o momento em que o Espírito insta, um Espírito como que encosta a pessoa à parede e diz, tens de tomar uma decisão, é agora ou nunca. E a pessoa, quando está confrontada, essa pessoa acaba por aceitar. E reparem, a mensagem que fará mesmo as pessoas decidirem será a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Eu acredito que a última grande mensagem a ser dada ao mundo é muito semelhante àquela que foi dada no dia de Pentecostes. Qual foi a mensagem que foi dada no dia de Pentecostes? Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, e o resto? Bom, o resto veio por acréscimo. Por isso é que o apóstolo Paulo vai escrever algumas cartas às igrejas para explicar doutrinas que eles não percebiam e já tinham sido batizados e já eram membros da igreja cristã. Bom, aqui creio que não há isso que acontecerá, embora, reparem, eu vejo aqui, e há bocadinho disse e repito, são aqueles trabalhadores representados são aqueles que são representados pelos trabalhadores da 11ª hora. Reparem, lembram-se o que aconteceu ao ladrão na cruz? Reparem, ele não teve muito tempo para estar ali, ele estava entre a vida e a morte, não é? Estava quase para morrer, mas ali o Espírito de Deus tocou no seu coração e ele
acabou por reconhecer que aquele homem que estava ao seu lado, condenado como ele, era mais do que um homem, era Deus na forma humana. E lançou-se pela fé nele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E reparem, eu estou convencido que muitos nesta hora final, eles se entregam assim completamente. E esses vão ser aceitos e vão ser introduzidos no povo de Deus. Estamos a terminar. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Porquê que vão de um lugar para o outro? Porque a mensagem tem que ser dada. Estamos na reta final, não há tempo a perder. A advertência será dada por milhares de vozes em toda a extensão da Terra. Olhem aqui, em toda a extensão da Terra. Não haverá cantinho nenhum do planeta que não ouça a mensagem final. Nem um só. Haverá prodígios, os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Aqui são curas verdadeiras, não é aquelas falsas curas. Satanás também opera com prodígios de mentira, fazendo mesmo mexer fogo do céu à vista dos homens. Assim os habitantes da terra serão levados a quê? Cá está, a decidir-se. É a decisão final que se requer. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados. Já todos estão convencidos, mas ainda não convertidos. Então agora é o pressing final, é o apelo final. E as pessoas que estão convencidas, mas que ainda estavam ali no vale da decisão, finalmente largarão tudo da mão e lançar-se-ão pela fé nas mãos do seu Salvador. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido a sua influência. Todavia, muitos dos que foram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhe obedecer. Eu conheci aqui há uns anos atrás, e até esse irmão tem familiares aqui na igreja de Espinho, esse irmão era de Santarém, em 1979, 80, 81, mais ou menos ali. Esse irmão, que era comportor, bateu não apenas o recorde nacional, mas mundial de vendas. Estou a falar de um irmão, não sei se alguns conhecem, José Pacheco. José Pacheco. Esse irmão José Pacheco, eu vim a lidar mais de perto com ele numa igreja onde eu fui pastor, a igreja de Almeirim, e esse irmão na altura confidenciou-me isto. Paulo, ele tratava-me por Paulo, porque tinha sido o meu pai que lhe tinha dado inicialmente a mensagem, mas que ele não aceitou, e depois ele foi para Angola, e lá em Angola teve contacto com a igreja adventista, acabou por aceitar a mensagem adventista. E esse irmão disse-me isto: Paulo, aqui no distrito de Santarém há vilas e cidades inteiras com o grande conflito distribuído. Vilas e cidades. Ele tinha um método, ele chegava a uma vila, aquilo era de casa de uma ponta à outra da vila. Ele levava aquilo tudo, era assim, de rajada. E ele disse: vilas e cidades inteiras em quase todo o distrito de Santarém têm o grande conflito. E eu pergunto, esses livros estão lá. Se calhar muitos, ou a maioria das pessoas que compraram esse livro ainda não o leram. Será que vai chegar o tempo em que muitos vão lê-lo? Vai. Este ano, no início do ano, houve um irmão da igreja de Santarém que faleceu. Eu estou a falar de Santarém porque é de onde eu sou. Ou melhor, não sou de lá, mas os meus familiares são de lá. E eu visitei esse irmão, que entretanto já tinha sido batizado na nossa igreja, e eu estava lá em casa dele e disse assim: pastor, espera aí só um bocadinho que eu vou ali buscar uma coisa, já venho. Então ele saiu da sala onde eu estava, e quando ele vem com um livro na mão, e o livro eu reconheci imediatamente, era um livro de capa verde. Aqueles que são comportores, foram comportores, lembram-se, era o grande conflito, capa verde. Depois veio a coleção capa vermelha, isso foi posteriormente. Mas a primeira edição daí dos anos 75, 73, 74, 75, era capa verde. Então esse irmão trouxe-me esse livro, ele disse: conhece este livro? Eu disse: se conheço. Esse livro é o grande conflito. Sabe o que é que esse livro tem de especial? Perguntou-me ele. Eu disse: o que tem de especial é que é um livro extraordinário, tem um conteúdo extraordinário. Ele disse: não é isso que eu quero dizer. Sabe o que é que esse livro tem de especial? O que esse livro tem de especial é que foi o seu pai que me o vendeu. E quando ele disse isso, aquilo tocou uma corda sensível aqui no meu coração. E sabe qual foi a história que ele me contou? Olha, eu conheci o seu pai há muitos anos atrás, gostava muito dele. Tive grandes conversas com ele. Ele um dia vendeu-me este livro. Eu pus este livro na estante e passaram-se anos que eu não peguei nesse livro. Um dia, não sei o que explicar porquê, eu vi aquele livro, peguei nele e comecei a lê-lo.
E quando comecei a ler, senti tanto interesse que li-o de uma ponta à outra. Quando eu acabei de ler o livro, eu disse, eu tenho que procurar uma igreja adventista. E ele foi a Santarém, ele morava em Alcaneda, a uns 25 km de Santarém. Ele foi a Santarém, ele procurou a igreja, encontrou a igreja, era um dia de semana, mas viu lá os horários da igreja e viu que era ao sábado. E ele disse, eu vou estar aqui no próximo sábado. No próximo sábado estava lá. Na altura era pastor da igreja, pastor Daniel Bastos. E no sábado ele vai lá estar, no final, ele diz ao pastor, olha, sabe uma coisa, eu preciso falar consigo. E depois contou-me o pastor Daniel Bastos, ficou muito admirado quando ele vem falar consigo e disse, olha, eu quero me batizar. O pastor não o conhecia de lado nenhum, e vem assim uma pessoa dizer, eu quero ser batizado. E depois ele explicou a história. O pastor acabou por dar-lhe alguns estudos bíblicos, mas viu que ele conhecia grandemente, porque estudou por ele próprio, foi batizado e tornou-se um membro da igreja até agora, ao início deste ano em que faleceu. Já era um senhor com uma certa idade. Irmãos, isto para dizer o quê? Que a mensagem que muitas vezes é lançada, nós podemos pensar que ela nunca frutificará, mas vai chegar um dia em que ela frutifica. Vamos terminar. A semente foi semeada e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido a sua influência. Todavia, muitos dos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou lhe obedecer. Agora, os raios de luz penetram por toda a parte, a verdade é vista na sua clareza e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm retido. Que laços são esses? Podem ser laços familiares, laços de, sei lá, de várias coisas. Eu digo, não. A verdade é clara, eu não posso mais ficar do lado do erro, eu quero aceitar a verdade e aceitam a verdade independentemente das consequências. E cortam os laços que os têm retido. Laços de família, relações na igreja, são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, um grande número coloca-se ao lado do Senhor. E é assim que terminará o alto clamor, é assim que terminará o tempo da graça, quando todos que são sinceros, são leais, são verdadeiros filhos de Deus, aceitam esta última mensagem, este último convite e entregam-se nos caminhos do Senhor. E assim terminamos também este nosso capítulo e a próxima semana vamos iniciar o capítulo 39, que agora vamos entrar aqui, sabem em que tempo? O tempo da angústia. Terminou o tempo da graça, o alto clamor foi dado, agora vamos ver o que é que seguirá depois de terminar o tempo da angústia. É o que iremos estudar a partir da próxima semana. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos muito, muito gratos porque nos banqueteaste, Senhor, com este banquete espiritual e obrigado, Senhor, por nos ajudares a compreender, Senhor, que o nosso único caminho que Tu queres que nós sigamos é o caminho em que nós sentimos a responsabilidade, o dever de partilhar com outros as verdades que Tu já nos fizeste dar a conhecer. Ó bom Pai, ajuda-nos nesse sentido, que o Teu Espírito possa trabalhar em nós, que não nos deixe ficar indiferentes, mas que nós possamos, Senhor, ser apenas e só e cada vez mais instrumentos ao Teu serviço. Que Tu nos possas usar para que estas grandes verdades, Senhor, deste tempo presente, a verdade presente para este tempo, possa ser comunicada a outros, independentemente, Senhor, de qual for a sua reação agora. Quem sabe, Senhor, muitas almas sinceras, e nós sabemos, porque está escrito, que agora aparentemente não dão interesse à mensagem, no seu devido tempo acabarão por aceitar e por se render inteiramente a Ti e serem assim juntos ao Teu povo remanescente. Senhor, ajuda-nos a não desanimar, mesmo que as provas sejam muitas, mesmo que a oposição seja forte. Fica connosco, Senhor. Despede-nos agora deste lugar com a Tua paz, com a Tua bênção, com o Teu amor nos nossos corações. Te pedimos tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.